Olá, eu falo que esse é o tópico que eu mais gosto, que começa a fazer sentido as coisas, né? Que nós vamos falar um pouco sobre as estruturas condicionais. É aqui que você consegue fazer ver a lógica funcionando mais efetivamente. Então, a proposta nesse tópico é que eu traga alguns diagramas de blocos ou alguns pseudocódigos e possamos transformá-los então em código em linguagem C. Entre os exemplos, nós vamos trazer exemplos com estrutura condicional simples, estrutura condicional composta, alinhamento de if e também a estrutura switch case, seleção de casos. Então, acompanhe aí os exemplos, assim como nos demais módulos, né? Eu peço que vocês possam, então, acompanhar os exemplos aqui e reproduzir para ir assimilando sintaxe, né? Que é bem importante, e também entendendo melhor as estruturas, caso você não tenha conhecimento das estruturas. Então, vamos lá. Começar a falar sobre as estruturas condicionais, eu trago aqui um exemplo bem real, né? Um exemplo do mundo real. Construí o diagrama de blocos para essa situação, para que possamos entender o que está acontecendo aqui, né? Pensando em uma imobiliária. Uma imobiliária precisa descobrir o valor a ser pago para um corretor de imóveis mediante a venda que ele fez. Algumas regras imobiliárias, né? Primeira coisa, a comissão na venda de um imóvel é de 6%. Então, vendi o imóvel, calculo 6% para conseguir descobrir qual é o valor total da comissão. Calculado o valor total da comissão, a regra é que metade fica para a imobiliária e, teoricamente, a outra metade para o corretor. Só que tem alguns condicionais aí para que ele consiga essa metade da comissão. A primeira pergunta é se ele é o captador do imóvel. Se ele é o captador do imóvel, ele ganha 15%. E se ele cumpriu as metas da imobiliária? E aí ele ganha mais 5%. Então perceba que é um processo cumulativo. Vamos trabalhar com interpretações aqui hipotéticas, né? Eu tenho as variáveis do valor do imóvel, a variável para receber a pergunta se ele cumpriu a meta e se ele é o captador do imóvel. A comissão é de 6%. O valor total da comissão é de 6% sobre o valor do imóvel. Então, começamos aqui com o valor do imóvel, você colocou que vendeu um terreno de 100 mil reais. O valor total da comissão vai ser de 6 mil reais. E aí, como o corretor pode chegar até 50%, ele não começa com 50% sobre o valor da comissão. Ele começa com 30%. Então, independente, ele vai ganhar 30%. Com isso, eu descobri o valor da comissão do corretor, só que eu começo a perguntar: se ele é o captador, eu acresço então mais 15%. Possibilidade, ele é o captador ou ele não é. Eu tenho ainda a possibilidade dele ter cumprido a meta. Se ele cumpriu a meta, eu acresço mais 5%. Então, ele vai ter um total de comissão de 50%, porque ele começa com 30%. Se aqui for verdade, ele ganha mais 15%. E aqui, se for verdade, também ele ganha mais 5%. A ideia é exibir o valor da comissão do corretor. Então, eu tenho aqui VC, que é o valor da comissão do corretor. Analiso o meu diagrama de blocos e eu preciso de algumas variáveis, né? Ó, valor do imóvel, valor total de comissão e o valor do corretor. Essas variáveis, elas são floats, porque elas vão guardar valores monetários. E essas daqui, cumpriu a meta e o captador, teoricamente é um boolean, mas dentro da linguagem C, como vocês já viram, ele não trata o tipo booleano, né? Eu trabalho ele como int, para que 1 seja sim e 0 seja não. Então, eu vou começar declarando todas essas variáveis aqui no meu compilador. Vamos criar a estrutura, vamos pagar,
void, abriu, fechou, finalizo aqui só para cumprir a sintaxe recomendada e elegante. Alguns compiladores nem exigem a sintaxe completa. Então, eu vou começar declarando as floats, que são valor do imóvel, valor total da comissão e valor do corretor. Eu vou ter inteiros para guardar se ele cumpriu a meta e se ele é o captador. A informação mais importante aqui é iniciar recebendo o valor do imóvel. Digite o valor do imóvel. Eu vou ler para a variável, eu vou fazer um scanf aqui, para a variável que é uma float, e vou alocar na memória chamada VI, variável VI, valor do imóvel. Eu tenho o valor do imóvel, agora eu vou perguntar outras coisas. Eu vou perguntar se ele é o corretor, é o captador? Possibilidades, quebrei linha, 1 igual a sim, barra N aqui também, 0 igual a N. Não. Guardo essa resposta dentro da variável cap, que é um int, percentual i. Então, venho aqui e guardo na variável cap. Eu vou fazer o mesmo processo aqui para perguntar se ele cumpriu a meta. O corretor cumpriu a meta? Um sim, 0 não. Leia então para a variável CM, que é cumpriu a meta. As variáveis aqui, ó, vocês podem até já dar, compilar, salvar. Vou salvar como corretor C. Corretor.c. Salvei. Ó, ele deu 0 erro e nenhum aviso, então tudo pode caminhar. Feito isso, eu vou calcular o valor total da comissão, que é o valor do imóvel vezes 6%. E eu sei que todo corretor, independente das regras, ele tem o valor da comissão dele, que é o valor total da comissão, acrescido, né, vezes 30%. Ele tem direito a esses 30%. Os demais acréscimos, ele depende do condicional. E aqui eu vou trazer o primeiro condicional, que é o if. Se, a pergunta é, se é captador, né? Se captador é igual a 1, significa que ele é o captador. O que eu vou fazer? Eu vou acrescer o valor do corretor. O valor do corretor passa a ser, então, o valor do corretor mais o VTC, que é o valor total da comissão, acrescido de 0,15%. Ou seja, se ele é o captador, acresce 15. Outra possibilidade, então eu tenho dois ifs simples aqui, condicional simples. Se ele cumpriu a meta. Se cumpriu a meta igual a 1, eu vou ter, então, o valor do corretor, que é o antigo valor do corretor, acrescido, então, do valor total da comissão vezes 0,05, 5%. Ótimo. Então, eu tenho aqui a minha primeira estrutura condicional, são dois ifs simples, e eu tenho aqui uma prática que é a indentação, que é jogar o código para frente, recuar o código, para que você tenha o conceito de bloco. Quando você trabalha com condicionais, ifs, você precisa cumprir essa regra da indentação para que você tenha uma boa interpretação do código, para que você entenda que isso, né, isso faz parte desse bloco e isso faz parte de outro bloco. Outra coisa sobre a linguagem C aqui. Perceba que eu tenho só uma linha de comando para esse if. Então, eu não fiz abertura e fechamento do bloco. Mas se eu tivesse, por exemplo, um outro cálculo aqui, uma outra linha de código, né?
um outro processamento, eu teria obrigatoriamente que abrir esse bloco aqui, ó. Posso abrir aqui, depende do gosto do programador, né? Eu tenho que abrir e fechar o bloco aqui, porque eu tenho mais do que uma linha de código. O mesmo aconteceria nesse outro if aqui, se eu tivesse mais do que uma linha de código. Como tem só uma linha de código, eu não preciso forçar o bloco aqui, eu não preciso obrigar a entrada do bloco. Bom, entendido o conceito aqui, se abre ou não os blocos, eu vou caminhar para a exibição do valor da comissão do corretor. A comissão do corretor é percentual ponto 2F para formatar duas casas decimais no float e vou trazer aqui a variável VC, valor do corretor. Importante aqui, ó, justamente essa questão da indentação. Esse printf, ele não pertence ao if aqui, a esse if. Ele é do código, por isso que a indentação dele está alinhada com todo, né? Se eu tivesse recuado aqui, poderia se interpretar que ele faz parte desse if, e ao fazer parte desse if, eu teria que ter aberto e fechado o bloco. Mas não, ele faz parte do programa. Independente se entrar nesse if, ou se entrar nesse, ou se não entrar em nenhum, ou se entrar nos dois, ele vai ser executado e vai trazer a variável VC, que já foi aqui atribuída, tá bom? Ela já foi populada, essa variável. Como prática ou regra de programação, você pode começar sempre inicializando as variáveis em zero, para não ter nenhum tipo de problema. Mas no nosso exemplo, todas as variáveis iam ser carregadas, então, em alguns exemplos, eu acabo nem forçando a entrada da variável com valor zero. Então, compilei agora, vamos ver. Tá com um errinho aqui, vamos ver o que aconteceu. Printf, tem um erro aqui no printf. Printf, inverti a letra aqui. Ó, zero erros e zero avisos. Compilei, vamos rodar e fazer a simulação lá de um terreno. Comprou um terreno de 100 mil. Ele é o captador e ele cumpriu a meta. A comissão do corretor, então, é 3 mil reais. Faz muito sentido, né? Para que vocês possam fazer um bom acompanhamento do código, você pode fazer as impressões aqui, ó, a cada momento, né? Aqui eu calculei o valor total da comissão. Então, o valor total da comissão, valor total da comissão, para interpretar melhor o problema. Depois aqui eu tenho o valor inicial do corretor, que é o VC, e aqui é o valor TC. E só depois, então, que eu vou imprimir a comissão, para a gente entender se aquela regra de negócio foi cumprida. Digite o valor do imóvel, um imóvel de 100 mil reais, o corretor é o captador, ele cumpriu a meta e o valor total da comissão seria 6 mil reais. O corretor começa ganhando 1.800 reais e a comissão total do corretor, então, foi 3 mil reais, porque ele entrou nos dois ifs aqui. Agora eu posso ter um exemplo, rodar o mesmo exemplo em que 100 mil reais de comissão, ele não é o captador, ele não é o captador, e ele, opa, coloquei N ali, é zero e de novo, 100 mil reais, ele é o captador, não é o captador, então eu coloquei zero, e ele só cumpriu a meta. Então, ele vai ter, teoricamente, 35% de comissão. Então, valor total da comissão 6 mil, ele iniciou ganhando 1.800 e no final, com o acréscimo, deu 2.100. Então, primeira estrutura demonstrada, que é o if simples. Em um if, você poderia trabalhar também com os operadores, como o né? E fazer outra pergunta aqui. Ou o operador OR, que você poderia trabalhar nessa junção de if, e vocês vão poder ver vários exemplos
assim também lá no arquivo PDF, tá bom? Primeiro exemplo demonstrado. Vamos agora para um segundo exemplo, né? Eu trago um exemplo aqui bem simples, em que começo usando apenas um if-else, que é uma estrutura condicional composta, que depois nós vamos evoluindo de acordo com a melhoria aqui da lógica, até o ponto de conseguir aninhar if, colocar um if dentro do outro. Nesse meu exemplo, eu tenho duas variáveis para receber a nota, duas notas de um aluno para calcular a média dele. Então, eu tenho variáveis float aqui, porque elas vão receber casas decimais. Eu peço duas notas, leio para N1 e N2, calculo a média. É uma média aritmética simples, por isso eu só estou dividindo por 2 e só tenho duas possibilidades. Ou o aluno foi aprovado, ou ele foi reprovado. Faço a primeira pergunta, né? Se if média maior ou igual a 6, ele foi aprovado. Se não, ele foi reprovado. Sim, não. Se não. Percebam que eu criei aqui a regra de indentação. Eu não tenho o conceito de abertura e fechamento de bloco, porque eu só tenho uma linha tanto no if quanto no else. A primeira situação é essa: se ele foi aprovado ou foi reprovado. Agora vamos para uma nova regra. Não, esse aluno não vai ser só reprovado. Ele tem direito a fazer um exame caso ele tenha atingido pelo menos média 4. Então, eu vou ter uma outra estrutura aqui. Else if média maior ou igual a 4. O que acontece com esse aluno? Ele tem direito ao exame, fazer um exame. If, else. Eu posso ter quantos else ifs aqui eu precisar. Eu poderia ter situações do tipo gradativas. Se ele tirou 10, envia uma mensagem que ele é excelente. Se ele tirou entre 7 e 8, se ele tirou 6 e 5, se ele tirou 4, se ele tirou menos de 3, se ele tirou 0. Então, eu poderia encadear vários else ifs aqui antes do else, que seria uma mensagem de reprova. Ainda assim, eu posso pensar numa melhoria nesse programa. Vamos rodar aqui só para testar, né? Compilei, vou compilar de novo, porque eu fiz alguns ajustes no código. Vou rodar. O aluno tirou 4 e 5, ele vai ter direito ao exame, ó. Exame. Ele tirou 2 e 2, ele vai reprovar. E se ele tirou 6 e 9, 6 e 9, ele vai ser aprovado. Mas eu quero criar uma nova regra agora. Esse aluno que teve direito ao exame, ele vai poder ser novamente avaliado após a nota do exame. Então, eu vou colocar aqui, ó, exame, uma nova variável. Vocês podem fazer as inicializações da variável com 0 aqui. E vou agora ter uma nova situação dentro do else if. Como eu vou aumentar a lógica aqui dentro, eu vou precisar de um bloco nesse else if. Então, se ele teve média maior ou igual a 4, ele foi para o exame e eu vou pedir a nota do exame. Digite a nota do exame. Barra N. Leia para a variável exame, percentual F, variável exame. E agora eu vou aninhar um if aqui dentro. Eu vou fazer uma nova pergunta mediante essa condição. Se ele fez o exame, a nota do exame dele foi maior ou igual a 6? Se sim, eu vou escrever então que ele foi aprovado após exame. Se não, else. Toma cuidado, senão a gente escreve se não, né, gente? Reprovado após exame. Vendo quebra de linha só para garantir. Então, olha aqui. Aqui eu já tenho bem desenhados os blocos. Esse printf pertence a esse if. Toda essa estrutura aqui
pertence ao bloco do else if, e aqui eu tenho uma nova estrutura if else com a sua perfeita indentação, sabendo que isso pertence ao if e isso pertence ao if, ao else. Primeiro, então, o alinhamento de if que eu tenho. Vamos testar? Alterou o código, tem que compilar novamente, tá? Então, compilei novamente com a alteração do código, vou rodar, digite duas notas, eu vou colocar o aluno em exame, tá? 4 e 3. Nesse exemplo, ele foi reprovado, agora eu vou mandar ele para exame. 3 e 5. Exame. Digite a nota do exame. Agora ele fez o exame, tirou 8. Reprovado após o exame. Então, a regra e a lógica estão funcionando perfeitamente. Mas eu posso ainda ter estruturas mais alinhadas que essa? Posso sim. Eu posso agora criar uma regra ainda, por exemplo, aqui, ó, e isso acontece com vocês aqui dentro do Instituto Federal, que é a questão do número de faltas, né? Dependendo da carga horária de uma disciplina, um aluno não pode ter mais do que 20 faltas. Então, eu vou ter aqui, ó, faltas, uma variável faltas, que também eu vou inicializar ela aqui em zero. Essa questão das faltas, ela é bem decisiva aqui na minha estrutura condicional. Lembra do exemplo lá do testar o interruptor? O meu primeiro teste lógico seria testar o interruptor, porque assim eu evitaria que toda outra lógica fosse testada. Esse é um exemplo também, porque as faltas é um critério severo de reprova. Se ele me leva à reprova, eu não preciso nem descobrir, pedir notas, calcular média, fazer os processamentos do exame, porque ele vai ser reprovado automaticamente. Então, eu primeiro começo a minha lógica pelas faltas. Então, eu viria aqui, ó, printf, digite suas faltas. Digite as faltas, né? As faltas do aluno. Eu vou ler para a variável falta. É um inteiro, né? E faltas. Ok, digitei as faltas. Eu tenho uma regra. Se faltas forem, ele pode ter 20 faltas, mas ele não pode ter 21. Então, se for menor que 21, ó, aí eu posso fazer toda essa lógica aqui. Indento aqui. Ó, vocês podem fazer a abertura do bloco tanto aqui na frente, tem gente que adora fazer a abertura do bloco aqui na frente, e eu gosto da abertura do bloco aqui, porque eu tenho uma identidade visual, no meu ponto de vista, melhor. Então, se faltas for menor que 21, eu continuo fazendo análise. Se não, ó, se não, else, printf, reprovado por faltas. Esse é um exemplo muito relacionado àquela primeira aula falando do interruptor. Para que eu vou fazer todos esses testes lógicos? Para que eu vou pedir as notas se ele foi reprovado? Então eu economizo, né, teoricamente falando, essas linhas de processamento aqui. Vamos testar? Compila de novo, roda, digite as faltas do aluno. O aluno teve 22 faltas. Ele já vai encerrar a lógica. Reprovados por falta. Um aluno que teve menos de 18, de 20 faltas, ele teve. Vamos trabalhar com um número aceitável, né? Um aluno muito dedicado só teve 4 faltas. Digite suas notas, aí a lógica percorre, né? Continua. Ele tirou 8 e 8, ele vai ser aprovado aqui sem passar por exame. Então, aqui eu tenho, de fato, um exemplo em que eu tenho o alinhamento de if com condicional composto, né, usando if, else if, e a organização dessas estruturas bem legais.
Eu tenho também lá no PDF vários outros exemplos com lógicas mais complexas, mas a ideia aqui era vocês entenderem a questão da estrutura condicional composta e alinhada. Deem uma olhadinha lá no material PDF e façam também os exemplos propostos, tá bom?